Mestre Jesus, amigos espirituais, que nós tenhamos uma troca de reflexões muito profícua, muito proveitosa para cada um de nós, que nossos ouvidos estejam abertos às intuições dos nossos anjos da guarda e dos mentores que cuidam desse trabalho. Que nós estejamos aqui tranquilamente e humildemente, buscando o entendimento de nós mesmos, buscando soluções para os nossos sentimentos ainda doentes, sentimentos ainda de julgamento e de falta de aceitação das escolhas das pessoas com as quais nós convivemos. Que seja um momento de olhar para nós, um momento de olhar profundamente para nós, e que Ele nos fortaleça para sairmos daqui com novas ideias, mas novas ideias eficazes de aplicação. Muito obrigado, Pai, por todas as oportunidades que essa casa disponibiliza para cada um de nós. Que assim seja. Capítulo 23, Estranha Moral, abandonar pai, mãe e irmãos. Todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou terras por causa de meu nome receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Disse então Pedro: quanto a nós, vistes que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, não haverá quem deixe casa, ou pai e mãe, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais ainda neste mundo, e a vida eterna no século que virá. Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me antes dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso ir em busca do pensamento, que evidentemente era este. Os interesses da vida futura sobrepõem-se aos interesses e a todas as considerações humanas, porque a vida futura está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renunciar à própria família seria uma negação dela. Além disso, no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria que vemos hoje, não temos a concretização dessas máximas? Censura-se um filho por deixar pai, mãe, irmãos, mulher, filhos para marchar na defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito de afastar-se das doçuras do lar, dos abraços de amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não cria a obrigação da filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo formiga de casos em que as separações mais penosas são necessárias. Mas as afeições não são quebradas por causa disso. O distanciamento não diminui nem o respeito e a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura em relação aos filhos. Portanto, vê-se que, mesmo se tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento paterno de ternura, e ganham ainda mais razão se tomadas na essência. Elas tinham como finalidade mostrar, através de uma hipérbole, o quanto era imperioso ocupar-se da vida futura. Além disso, essas expressões deveriam ter sido menos chocantes
para um povo e uma época em que, devido aos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais adiantada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A separação é até necessária para o progresso. Assim como há raças, há famílias. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão sendo encaradas aqui apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz-nos ver de um plano mais elevado, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, que se fortificam na vida espiritual com a depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. No Evangelho, no capítulo 4, o item 18, no capítulo 14, o item 8. E aí tem uma nota explicativa também na página 290 desse Evangelho que a gente está utilizando, mas no final do livro tem uma nota explicativa no Evangelho. Bom, a gente ouve, né, essa fala de Jesus, e para nós que somos espíritas, e aqui, né, obviamente a gente vai fazer uma referência a nós que somos espíritas, a gente fazer uma indagação, né, e uma indagação sobre isso que ele está colocando aqui, se realmente Jesus abandonou a gente, porque aqui, né, ele convida, né, em Mateus para a gente abandonar tudo e seguir ele. E quando a gente olha para isso, e por que eu falei a referência a nós que somos espíritas? Porque nós que somos espíritas temos essa visão mais aclarada de que a doutrina espírita ela foi trazida por nós por Jesus e nós a consideramos como o Consolador prometido porque ela assim o é. E se Jesus trouxe isso, é sinal que não houve um abandono. Então, quando a gente lê algo que diz né, de abandonar, a gente tem que entender realmente que isso é uma construção de uma ideia, mas é uma ideia para chamar a nossa atenção daquilo que verdadeiramente é importante. Porque se Jesus não nos abandonou e continua cuidando de nós, por que ele pediria para que nós abandonássemos aqueles que nos são caros? Então, a gente vê, né, nesse contraste uma importante reflexão para que a gente possa aprofundar o nosso entendimento naquilo que a gente está se debruçando. A gente está se debruçando no Evangelho e para cada vez mais se aprofundar no entendimento das coisas divinas. E a gente por muitos milênios se perdeu no entendimento das Escrituras, de tudo aquilo que foi sendo passado para nós, porque muitas vezes nos interessa o entendimento e a leitura de tudo ao pé da letra, né? E isso, obviamente, quando a gente quer dominar uns aos outros, principalmente nesses momentos. Aí a gente usa as palavras da forma como nos interessa e todo texto, né, toda fala, ela pode ser manipulada por nós, né, e propagada por nós também, essa manipulação. Então essa falta de moralidade levou a gente a situações que a gente vivencia nos dias de hoje, né, onde
apesar de um avanço gigantesco no âmbito terreno, no âmbito material, no âmbito moral, a gente muitas vezes parece que está na idade da pedra, né? Onde a gente realiza, né, e vê outras criaturas realizando atos que são totalmente contrários a espíritos que se dizem civilizados, que se dizem educados, inteligentes. Ou seja, a gente fala uma coisa, mas as nossas ações têm demonstrado o quanto a gente ainda está distante dessa civilidade que a gente fala, porque as nossas atitudes são muito equivocadas. E aqui eu não estou dizendo nem as mais complicadas, porque quando a gente olha o mundo, a gente vê às vezes criaturas que fazem realmente coisas muito absurdas, mas para nós mesmos, que já temos algum entendimento e que às vezes o nosso comportamento entre familiares, no trânsito, na hora que a gente está fazendo uma compra, e a gente vê a ausência dessa moralidade, porque não é uma questão de civilidade, é uma questão de moralidade, onde a gente tem estruturas básicas ignoradas e parece que apagadas da nossa mente, porque a gente realiza certos atos que são totalmente contrários a esse entendimento de uma possibilidade de uma vida futura para nós que já entendemos isso, para uma vida cristã para aqueles que são cristãos, aonde a gente às vezes está fazendo compra num supermercado, e eu sempre falo isso, a gente vê uma pessoa lá provando a uva, eu até já algumas vezes já brinquei falando que agora eles estão profissionalizando as uvas, estão colocando nas caixinhas, as caixinhas estão sendo fechadas, mas mesmo assim tem gente que dá um jeitinho de abrir a caixinha para poder comer ali. Às vezes a criatura se diz cristã, mas ela não percebe que aquilo que ela está realizando é um furto. E eu estou dizendo isso porque a nossa ausência de moralidade, ela chega num ponto da humanidade onde ignorância é uma desculpa tão... é algo tão pequeno para nós, tão injustificável, porque existem atos que nós realizamos que nós não gostaríamos para nós. E, infelizmente, muitas vezes, a gente quer se dizer cristão, quer se dizer espírita, mas a gente sequer conhece os preceitos daquilo que a gente segue. A gente muito facilmente se associa mentalmente a homens falíveis como nós e se deixa levar pela torpeza mental dessas criaturas e esquece de olhar para os nossos atos, para aquilo que a gente está realizando. E a gente muitas vezes, com esse apego que Jesus está trazendo aqui para nós na fala, a tudo isso, principalmente a gente não se desapega do homem velho, porque a gente não quer deixar para trás os hábitos, não quer deixar para trás a construção mental de que eu sou importante, e se eu sou importante eu tenho que ter tudo para mim. E a gente olha nos pilares do cristianismo e a gente vê tantas figuras que demonstraram para nós que o que importa são as coisas de Deus. A gente vê o exemplo de Paulo, de Estevão, de Pedro, a gente olha e vai vendo
o quanto essas criaturas elas aprenderam realmente a abdicar não só daquilo que elas estavam inseridas como ambientação encarnatória, mas abdicar de si mesmas. E quando a gente comete uma transgressão, eu vou voltar na uva lá no supermercado, é um apego ao homem velho, é um apego que a gente ainda não conseguiu colocar ali um filtro no sentido de olhar a minha atitude e ver se ela está correta, E obviamente que a gente pode expandir, estou trazendo um exemplo do supermercado, da uva, mas às vezes o nosso comportamento no trânsito, o nosso egoísmo no trânsito, o nosso egoísmo dentro de casa e por aí vai, demonstram para a gente o quanto a gente ainda faz isso que Jesus falou para esse outro seguidor, que quer tomar o arado, mas ainda está olhando para trás. E a gente não pode viver nessa dualidade. A gente tem que realmente cada vez mais partir para fazer a escolha correta, abandonando o homem velho e vivendo os novos preceitos. Principalmente quando a gente lê um trecho como esse de hoje, que fala da vida futura, e se a gente anseia um momento futuro melhor do que o momento atual, a gente precisa realizar algum tipo de movimentação. As pessoas falam muito na internet hoje em dia, tem muito vídeo de autoajuda, de melhoria, de aperfeiçoamento, de coaching, e fala, que você não, se você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Isso é chover no molhado, enxugar gelo, mas é o óbvio, O cristão, ele já tem essa ferramenta em mãos e esse pensamento já deveria estar nele há muito tempo, porque a gente com o cristianismo aprendeu que não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos, que fosse feito para nós. Então, quando a gente faz para o outro aquilo que eu gostaria, para mim, é uma modificação. Então, a gente submeter a regras básicas é como você fazer um café e colocar o filtro. Se você não coloca o filtro, você vai tomar o café com pó. E não é todo mundo que gosta do pó, tirando os árabes que fazem o café com o pó no meio. Mas aí é uma questão de como eles lidam com isso. E eu acredito que nós, como bons brasileiros, que gostam de café, não estamos acostumados a tomar com o pó e, obviamente, vamos colocar filtro para poder filtrar o pó de café. Eu, por exemplo, não tomo café puro e sim prefiro fazer o pingado, tomar com leite. Não gostaria do sabor do pó no meio do pingado, porque com certeza ele não ficaria bem. Então, se eu não quero algo como um resultado como esse, eu tenho que aplicar o quê? Usar a inteligência, usar os filtros para obter o resultado que eu espero. Se eu quero ter uma manhã melhor, se eu quero ter uma manhã mais feliz, eu preciso levar esse conhecimento para o agora e aplicar esse conhecimento na minha mente, nos meus pensamentos, fazer o exercício que seja pelo menos uma vez no dia, de pensar sobre como eu vou agir, qualquer que seja a coisa que eu vá realizar, qualquer que seja o ato. Porque se a gente começa a repetir, hoje de manhã a gente já estava falando sobre um remédio que a gente toma de manhã, não é um remédio, é uma vitamina, E a gente, quando estava falando sobre, eu estava pensando sobre a questão do hábito, E
uma das coisas que eu aprendi para facilitar, porque às vezes a gente tem dificuldade de construir as coisas, é assim, você deixa aquilo que você quer próximo daquilo que você já está habituado a fazer. Então, se você se você escova o dente, se você deixar perto da escova aquilo que você precisa, você vai, obviamente, olhar para aquilo lá e já vai fazer, né? E assim você pode ir agregando, né? Tem pessoas que falam até de coisas mais complicadas, né? Como, por exemplo, ir para a academia. Se a sua academia for no caminho do trabalho para sua casa, você vai passar na porta. Então, a chance de você parar e fazer a academia ela é muito maior. E se a gente não constrói esses hábitos, quando a gente está vivenciando as situações, a gente não progride, a gente não avança. Então, Deus faz isso conosco. Ele coloca o tempo inteiro tudo ao nosso lado, para que a gente possa utilizar. A gente que restringe o conhecimento do Evangelho há momentos. E o conhecimento do Evangelho, nesses momentos específicos, é para a gente aprimorar o entendimento, para aprofundar o entendimento. Nos outros momentos, a gente vai viver. A gente, às vezes, passa 4, 5, 6 anos numa faculdade e depois o resto da existência vivendo aquilo que você aprendeu na teoria. Às vezes você vai atrás até da teoria para algum conceito, para algum restabelecimento, mas a maior parte do tempo é vivência. Tudo é vivência para o espírito. Então a gente vê aqui que Jesus está trazendo isso claro para nós. Não adianta a gente achar que é simplesmente a gente abandonar. Não é isso. É muito mais do que isso. Eu diria até que é cuidar até mais de tudo isso que ele citou aqui. Porque tudo isso que ele citou aqui são meios para a gente atingir o ponto que às vezes a gente está necessitado. Então, às vezes a gente necessita de todos esses relacionamentos que ele está trazendo aqui para a gente viver o que o Evangelho está trazendo. E a gente tem a possibilidade de estabelecer relações com pai, mãe, irmão, filho, nos negócios, né? E aí a gente vai pensar no Bartolomeu, que começa a enxergar de uma forma diferente, aonde eu moldo a nova forma como eu desapego daquilo que eu acho que deve ser e aceito como é. E isso é aplicar realmente o conhecimento do Evangelho para ele libertar a gente e fazer com que a gente seja cada vez melhor. Então, é um trecho bem profundo, mas que pede uma coisa muito simples, que é a prática.